Olá, tudo bem? Eu sou a Juliane Alves e esse é o podcast Lab Delas. Para quem não sabe, o Lab Delas é um podcast que busca trazer informações por meio de fórmulas com especialistas. E hoje eu recebo aqui a doutora Adriana Severini, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, Juliane, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz de estar aqui com um tema muito legal para a gente poder conversar hoje. Eu fico muito feliz em recebê-la aqui para a gente discutir de um tema que é tão comum, que é o burnout, né? E para começar, doutora, explica para a gente um pouquinho como se caracteriza essa síndrome. O burnout, ele é um estresse, mas ele está 100% relacionado ao trabalho. É quando a gente vai trabalhando, e você começa a sentir um cansaço muito grande, uma irritação e uma sensação de incapacidade relacionada ao trabalho. É aquela sensação de que você não vale nada, que você não consegue fazer e vai cada vez, se você não toma cuidado e não começa a curar essa doença, porque o burnout agora ele entrou no DSM, que a gente chama, e no CID. Ele é é uma doença mental, então ele é considerado agora como uma doença, e a partir desse ano, então ele tem um CID próprio, então você pode ser afastado como uma doença do trabalho a partir desse ano. Então você começa a sentir essa estafa, mas é uma estafa mesmo, de você não ter forças para levantar, não conseguir trabalhar, se sentir mal. Durante o final de semana você só quer dormir. E isso tudo vai acarretando problemas para a sua saúde, para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua amizade e para o seu desempenho profissional. O burnout ele começou a ser falado primeiro com os médicos, que tinham que ainda tem, infelizmente, aquela carga de trabalho gigantesca. Então, de trabalhar, fazer aqueles plantões de 24 horas, 48 horas, e aí você não consegue. Então, a gente ainda vê cenas de médicos deitados no chão, que consegue dar um cochilinho ali de 1 hora, meia hora e volta ao trabalho. E aí, isso foi se transformando e sendo transferido para a nossa vida de trabalho para todo mundo. Então, a gente começa a ver as pessoas estendendo, embora legalmente no Brasil o permitido são 2 horas extras por dia, a grande maioria das empresas, infelizmente, não cumpre isso. E com a vinda da Covid, da pandemia e do home office, nós vimos que as pessoas começaram a estender muito mais a carga de trabalho. Veio o medo do desemprego, porque era tudo muito novo, eu não sabia o que ia acontecer. O Brasil, a gente sabe que sempre teve esse histórico de desemprego, então sempre veio aquela coisa. Eu trabalhei muito tempo em RH, então desde quando eu comecei a trabalhar faz muito tempo, eu já estou em clínica há 16 anos, só em clínica há 16, eu tive mais 23 em RH, então faz muito tempo que eu trabalho. Então eu via corte, vai passar barca, igual o pessoal do Rio fala, facão. Então a gente sempre tem um histórico de ser demitido, aquele medo, aquele fantasma de ser demitido. Aí veio essa pandemia, mandou todo mundo para casa, aí aquele medo de ser demitido, o chefe, muitas empresas começou a monitorar, mesmo de longe, aquela monitoração, aquele monitoramento de está ali, está trabalhando, liga, manda ver, manda WhatsApp, você está ligado? Tem o Teams, que a pessoa vê se o funcionário, ou outras formas de comunicação, para ver se a pessoa está ali online mesmo o tempo todo trabalhando. Então, eu vi que as pessoas começaram a trabalhar 16, 17, 18 horas por dia, com aquela sensação que tinha que fazer mais para mostrar que estava trabalhando e não ser demitido. Então, custa nada fazer um pouquinho mais. Então, aquele um pouquinho mais, aquele tempo que eu ficava no trânsito ou na condução, que eu ia trabalhar, aquelas 2 horas que eu ficava na condução, eu comecei a trabalhar mais. O meu horário de almoço, ao invés de eu parar 1 hora e, sei lá, almoçar, deitar, dormir um pouquinho, ler alguma coisa, ver um filme, escutar uma música, eu continuava trabalhando. Eu comia um lanche, eu almoçava ali com o computador na mesa, e ia fazendo aquilo. Então, assim, a gente começou a ver pessoas realmente trabalhando 16 horas direto. E na empresa, a gente sempre tem aquela pausinha. Vai no café, bate um papo com um amigo, volta, sai para o almoço. À tarde, depois também dá uma paradinha, conta uma piada, brinca. E no home office acabou isso. E o medo, e ainda aliado ao medo de ser demitido, e o monitoramento cada vez maior do chefe,
ali, eu falo chefe, não é gestor, porque infelizmente são poucas as empresas aqui no Brasil que a gente tem gestores. A gente ainda tem chefe e em muitas a gente tem patrão. E ali tomando conta, e em cima para ver se você estava fazendo alguma coisa, se você estava trabalhando mesmo, e a gente com aquele medo. Aumentou a carga de trabalho exponencialmente, de uma forma gigante, do dia para a noite, e as pessoas não foram aguentando. E aí você vê, começando a sentir um cansaço muito forte, e aí isso vai aumentando. Vai aumentando, você não consegue sentir, aí você vai rendendo cada vez menos, porque você está muito cansado, o seu humor vai diminuindo, então você não tem mais paciência para a família, e ao mesmo tempo você está ali naquele ambiente fechado junto com a sua família, ou pai, mãe, ou você está, às vezes, sozinho, e você começa a se sentir cada vez mais sozinho. Aí começa a entrar a depressão, que também o burnout traz isso da depressão. E você, até o momento que você se sente na estafa geral, parece que você foi desplugado da tomada. Então, assim, alguém que trabalha o dia inteiro com uma planilha em Excel, é uma sensação que parece que aconteceu do dia para a noite. Quando eu falo desplugado, porque é algo que acontece do dia para a noite. Uma hora ela está trabalhando com Excel, aí ela olha ali e fala, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? O que eu mexo com esse negócio que está aqui na minha frente? E ela não tem a menor ideia do que ela faz. E assim, esse é o extremo do burnout. Ela tem crises de choro, ela perde o sono, ela tem insônia, ela começa a comer muito, ou então ela para de comer, ela não tem fome nenhuma, ela fica assim, total inapetência, não consegue comer. E o que mais assusta é que aquilo que ela era muito boa naquilo que ela fazia, ela não consegue fazer, é como se ela nunca tivesse feito. Então, ela olha para o computador, olha para aquela planilha, que assim, ela era mega master, ótima no Excel, ela olha, ou no PowerPoint, que ela tem que fazer uma apresentação, alguma coisa, e dá um branco, como se ela nunca tivesse visto um computador na vida dela, e ela não sabe o que ela faz. Ela olha para aquilo e fala, o que eu faço com isso? Aí vem o desespero. Porque, assim, o que eu tenho visto, eu atendi vários casos de Doutora, burnout. E assim, quando o profissional consegue sentir que ele está adquirindo essa síndrome, sabe? Qual o sintoma que ele começa a sentir? Infelizmente, quando ele já está ali no extremo. Quando ele chega domingo à noite e ele começa a ter medo, ter sensações físicas mesmo. Então, começa a ter enjoo, náusea. Ele não quer ir trabalhar, ele começa... Eu falo que é a síndrome do domingo à tarde. Primeiro que ele não tem vontade de fazer absolutamente nada no final de semana. Ele passa o final de semana inteirinho deitado na cama, às vezes sem ver filme, sem fazer nada. E parece que quanto mais ele fica deitado, mais cansado ele fica. E quando assim já está no ápice do limite, porque ele tem medo de falar com alguém, tem medo de falar com o RH ou com o chefe, porque assim, o pavor de ser demitido é muito grande. Então ele tem medo de buscar ajuda. Então ele não vai buscar ajuda. Normalmente quem ajuda, quem mostra para ele que ele precisa de ajuda é alguém da família. Então quando a pessoa mora sozinha ainda é muito mais difícil, porque essa síndrome está pegando as pessoas com seus 28 a 40 anos, mais ou menos. E aí pega uma população que mora sozinha, que são as pessoas que ainda não casaram, moram sozinhas, e com a pandemia ficaram muito isoladas, quem não namora, não sai com os amigos, e foram se isolando mais, não tinha ninguém que desse a mão para mostrar, olha, não está legal, está acontecendo alguma coisa. Porque se você mora com seus pais, ou se você é casado, a pessoa chega para você e fala, olha, Adriana, você está muito irritada, você está comendo demais, você não está dormindo. Outra coisa é a falta de sono. A pessoa, ela dorme 2, 3 horas, é um sono extremamente agitado, ela não consegue descansar, e quem está perto de você consegue perceber isso. E se você está sozinho, você não percebe. Então, é legal sempre ter alguém que consiga ter coragem, eu falo coragem de chegar, porque você fica extremamente irritadiço. Qualquer coisa que alguém fale para você, você explode. Você não quer ouvir, acha que não precisa de ajuda, e o seu medo, acho que uma outra característica que é muito marcante é o medo de pedir ajuda, porque você tem medo de ser demitido. Então, você sabe que você precisa parar, você sente que precisa de férias, de alguma coisa, mas você tem medo de pedir ajuda.
Doutora, você acredita que quando o profissional ele está passando por isso, ele sente um medinho de falar com RH ou com o coordenador, diretor, com medo da empresa achar que ele está doente, que ele não serve mais? Sente. Ele sente o pavor, porque assim, eu tô doente e daí vão me mandar embora e eu não vou conseguir outro emprego porque tem aquela coisa de tem a referência, não é referência assim, vai ter indicação. A gente sabe que o mercado, dependendo do cargo que você tem, é um mercado muito fechado. Então um conhece o outro, que sabe, daí vem aquela coisa, nossa, a Adriana não aguentou. Ah, a Adriana Explodiu. pediu água, explodiu e ela teve um ataque, estava no meio de uma reunião e gritou e teve um ataque. E assim, então as pessoas ficam com muito medo. Então, elas preferem não falar nada. E o que eu ia falar, eu atendi muitas pessoas e o que mais me assusta é que o RH, não muitos RHs, não o RH, mas muitos RHs não estão fazendo nada para evitar a causa do burnout. Eles estão criando, quando você já está com burnout, eles estão tendo, tem planos de ação para quando você está com burnout. Então você pode tirar uma licença não remunerada de até 2 meses, sem você ser demitido. E aí me assusta. Eu peguei uma paciente, depois 3, que eram da mesma empresa, e que assim, mas você está no seu primeiro burnout? Não, mas eu já tive 3. E sabe quando você fala, epa, como assim? E aí tinha agora fugiu a palavra, era um plano de ação, tinha assim, um modelo do que fazer, quais eram os passos para quem tinha burnout. Então, você tinha até 2 ou 3 meses de licença não remunerada, você ficava para casa, aí eles pagavam acompanhamento psicológico e psiquiátrico, o psicológico podia ser não era com um psicólogo particular, eles reembolsavam 100% da consulta. Então, assim, eles faziam alguma coisa depois, mas não tinha nada preventivo. Tanto é que as pessoas tinham burnout, ficavam relativamente bem, voltavam para o trabalho e, dali 1 ano, tinham de novo. Então, é uma coisa recorrente. Eles só faziam a medida depois, não tinha nada preventivo. Depois que aconteceu, eles remediavam o problema por um tempo. E aqueles que não pediam demissão, depois que viam que, nossa, não, o ambiente não é legal, é tóxico, porque era um excesso de trabalho, a pessoa ficava lá, daqui a pouco ela tinha de novo. E qual que era assim, o discurso? Mas é que você entrou aqui na época da pandemia, no caso de um paciente meu, assim, você entrou no caso de uma pandemia, porque a empresa tem um monte de benefício legal, a gente sai em equipe, vai pular de paraquedas e vai fazer não sei o quê, a gente janta em restaurantes super legais aqui de São Paulo com tudo pago. E é verdade, a empresa pagava muito bem, o pessoal que entrava, assim, altos benefícios, um salário para iniciante gigantesco, com um monte de mimos, assim, mimos financeiros. É assim, muito legal, só que em contrapartida você tinha que escolher o que vale mais, o aspecto financeiro ou a minha saúde. Saúde mental, né? Então assim, eu vou ter dinheiro para pagar a minha saúde, e assim, eu vou para pagar um hospital bom depois. Então, era difícil, porque a pessoa fica presa, porque são pessoas jovens. Então, eu estou falando de uma pessoa, aí, pacientes de 23, 24 anos, com um salário altíssimo, que pegava 2 dígitos para alguém de 23, 24 anos recém-formado, poxa, é um salário muito alto. E miminhos, assim, de vinhos caríssimos que eles recebiam em casa, com coisas que são mimos legais. Então, ficava aquela dúvida de, mas se tal pessoa está aguentando, eu também preciso aguentar. Então, era uma cobrança maior ainda. E, doutora, o burnout é considerado uma síndrome, né? Que é um esgotamento emocional, né? Isso. E, assim, pessoas que sofrem dessa síndrome, qual é a terapia indicada para elas? A TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, justamente porque ela é mais focada. Ela é mais direta, mas é um trabalho em conjunto com o psiquiatra, porque eu falei, ela realmente acaba com a pessoa. A pessoa ela sai insegura, ela sai em depressão, ela sai completamente destruída quando ela tem esse processo. Então, ela precisa tanto do trabalho com o terapeuta, com o psicólogo, fazendo um trabalho de terapia cognitivo-comportamental, e também em conjunto com o psiquiatra, porque ele precisa normalmente tomar ou um antidepressivo ou um ansiolítico para ir conseguindo voltar à rotina dele. Mas, assim,
é um período temporário e curto que ele toma o remédio, de 6 meses a 1 ano. Normalmente o psiquiatra resolve, vai determinar junto conforme a adesão. Mas o principal é fazer a terapia e conseguir ter coragem para sair daquele ambiente tóxico. Porque foi o que eu falei, ela volta. Se você continua no mesmo ambiente, você não vai... É o tipo de coisa que não é falar, não, eu aprendo a lidar com essa pressão, eu aprendo a lidar com essa forma de atuação da empresa. Porque a empresa vai continuar te cobrando às 16, às 17 horas de trabalho e aquele mesmo ritmo. Então, por isso que eu falei, essa empresa específica, as pessoas têm 2, 3, 4 crises de burnout. Por quê? Porque o ambiente continua o mesmo, o ambiente não mudou. Então, se você está no mesmo ambiente, ele vai voltar. Você fica bem durante 1 ano, daqui a pouco volta. E assim, não é você continuar tomando remédio, continuar fazendo terapia, que vai te ajudar. Você pode demorar mais tempo para ter o burnout se você continuar no mesmo ambiente tóxico, porque é um ambiente tóxico que está te levando até essa síndrome, essa crise de burnout. E a maioria das vezes que é causada pelo gestor, pelo chefe. Pensando dessa forma, não seria legal também ter um acompanhamento psicológico nas empresas pros gestores e também para os colaboradores? Não, com certeza. E mudar toda a forma como é feita essa gestão das pessoas dentro da empresa. Como eu falei, é uma empresa que ela repetidamente tem casos de burnout. Precisaria ter um estudo e entender o que está acontecendo. São muitas horas de trabalho, a forma como as pessoas são geridas. Então, assim, mudar todo assim, o ambiente de trabalho, a forma como eles estão lá, toda a estrutura da empresa mesmo. Mas como é uma empresa que assim, o top, são as 5 tops que estão ali. Não é interessante, ela está ganhando dinheiro, ela é muito bem vista, é uma empresa que todo mundo quer entrar no mercado, ela é super, até você entrar, depois você quer sair. Então, assim, por enquanto não é interessante, então eles não mudam. Tem até gente que brinca, um CNPJ vale a minha saúde mental? Né? E aí, a hora que você entra, foi o que eu falei, você tem um salário com 23 anos, 24, de 2 dígitos e vários mimos em casa, nossa, você fica encantado. Num lugar lindo, maravilhoso, você fica encantado. E aí você começa a ver... Nossa, com tudo isso, mas depois eu estou cansada, eu vou tirar férias na Maldivas. E aí você começa a olhar que talvez não seja tão bom assim esperar 24 meses, porque lá assim, você não tira férias com 1 ano. Para passar 15 dias também, você não vai passar 1 mês, porque eles não deixam nas Maldivas. Então, assim, será que vale a pena? É isso que a geração de agora está começando a pensar. E daqui a pouco a empresa vai ter que começar a se reestruturar para ver como lidar com essa geração que está vindo, que realmente está começando a dar muito mais valor para o meu bem-estar diário do que eu ficar pensando em chegar ao final de semana para ser feliz. Não, eu tenho que ser feliz sempre. E não aquela história do sexto. Eu só vou ser feliz sexta-noite, sábado e domingo. E nas minhas férias. Não, eu tenho que ser feliz com aquilo que eu faço, com aquilo que eu trabalho. E não... Eu acho que é muito pouco a gente ser feliz 1 vez por ano, 1 mês por ano. Sim. E, doutora, muitas pessoas, elas sofrem bastante com isso, né? Tanto que causa aquele medo, insegurança. Li alguns relatos que algumas chegam a não acreditar mais em si mesmas, né? O que é importante essas pessoas que estão sofrendo com isso façam para que voltem assim, a sentir uma luz dentro delas, uma vontade de ser feliz, né? Eu acho que a primeira coisa é lembrar como que você era antes disso tudo, de quando começou tudo isso, de como você começou a se sentir. Porque a gente só olha como a gente está agora e olha no futuro e vê um futuro negro. E você esquece de como você era antes. Então, porque para você entrar nessa empresa, você tem que ser muito boa. Você tinha que ter sido muito boa para passar num processo seletivo. Então, você começa, só que a gente esquece disso. A gente só olha aquilo que a pessoa está falando que você é hoje. Então, assim, nossa, eu sou péssima? Não, para você estar aqui, você tem que ter sido muito boa. Alguma coisa você tinha. Então, ir resgatando aquela pessoa do passado, porque a partir daí você vai resgatando a sua autoestima, o seu valor, você vai voltando a ser quem você é. E fazer a terapia é fundamental, porque a gente vai, através desse resgate, aos pouquinhos, pegando sua autoestima de volta e reconstruindo.
porque a gente esquece. A gente só começa a ver. Quando você tem um gestor, que infelizmente acontece direto, que isso também é assédio moral, e vai só falando aquilo que a gente tem de negativa, como a gente é péssima, e às vezes de uma forma muito subliminar. Igual o exemplo que a gente estava falando, olha, eu acredito que eu posso confiar em você. Ou seja, você não confia em mim ainda. Exatamente. Eu não sou digna de confiança. E com esse negócio de assédio moral, os gestores, eles meio que vão falando entre linhas, né? Para não falar diretamente, para não ser considerado um assédio moral, né? As pessoas vão tomando cuidado e isso é pior ainda, porque você fica, será que ele falou isso? Será que ele não falou isso? Ele quis dizer isso mesmo? E a pior coisa que tem a gente duvidar da gente mesmo. Não, mas ele disse que ele quer confiar em mim, mas... não, mas ele está me dando... Ele acha que eu tenho potencial e a gente fica. Depois que vai caindo a ficha. É a mesma coisa, porque é um relacionamento abusivo isso. Quando a gente está falando de assédio moral, no trabalho, é um relacionamento abusivo. E relacionamento abusivo, quando a gente está vivendo, a gente fica confuso. Mesmo no assédio moral, a gente não consegue perceber. As pessoas que estão fora, elas percebem e a gente não. Então, a gente fala, nossa, ele está vendo super potencial em mim, ele acredita. Depois que a gente sai, a gente fala, nossa, como que eu não percebi isso na fala dele? Onde que eu estava com a minha cabeça que eu não conseguia perceber que ele estava falando que ele não confiava em mim? E também acontece por outro lado, né? Que é quando a pessoa nota que a pessoa tem muita capacidade, um gestor, e eu acho que, sei lá, se surge uma insegurança, né? Da pessoa crescer um pouco mais, e aí eu acho que começa a alfinetar, né, o colaborador para que ele se demita, né? Para que ele saia, para que não seja uma ameaça para ele. Surge. Eu acho que principalmente eu acredito muito nisso. Quando a gente tem, quando é um nível assim de coordenação, supervisão, eu acho que assim com gerência, diretoria, não, as pessoas, isso é mais raro acontecer. Mas quando você tem um nível de coordenação com analista sênior, ou especialista ou supervisor, é muito comum isso acontecer, porque a diferença é muito pequena. E aí ele começa a se sentir ameaçado. E deveria ser o contrário, porque assim, quando eu era gestora, eu sempre gostei de ter pessoas que me desafiassem, porque fazia eu correr atrás e querer aprender cada vez mais, porque eu acho que isso faz você se movimentar, você querer ser diferente, aprender mais. Mas, infelizmente, as pessoas têm muito medo. Porque se eu vejo que você é muito boa, que você está ali e está muito próxima de mim, eu tenho medo. Então, eu vou começar a te cutucar, a pegar no seu pé, delicadamente, com muito jeito, a tornar a sua vida um inferno, até você começar a procurar outro emprego e ir embora. E aí, o que acontece? Ia buscar tratamento, né, Ia procurar tratamento, porque assim, aí eu me acomodo, fico segurinha ali no meu cargo de coordenadora, não cresço, só que vai chegar uma hora que vão me mandar embora também. Então, isso é uma grande besteira. Porque se eu olho que você está ali, está chegando perto, e eu vou procurar melhorar, eu posso virar uma gerente, eu posso virar uma diretora e ir crescendo. Mas se eu olho você com uma ameaça e me acomodo, eu vou ficar ali por um tempo. Depois, assim, tudo que eu vivi, que fui vendo, foi isso que aconteceu. Mandavam as pessoas boas embora, a pessoa ficava acomodadinha por mais uns 2, 3 anos e depois ela era demitida. Era isso que acontecia. Então, assim, acontece, quando a gente fala disso, de ter perseguição, porque eu tenho medo da pessoa que está próxima de mim, isso é super real. Não é loucura na cabeça da pessoa, não é desculpa. Então, assim, começa a perceber o que está acontecendo. Que de verdade, qual é a dinâmica que está ali no trabalho. E quem está trabalhando no home office, com a história de, vou fazer mais um pouquinho, vou mais não sei o quê. Não, deu o seu horário de almoço, porque tem coisas que às vezes são urgentes, que realmente a gente precisa. Muito trabalho, a gente vai ter todo dia. Eu sempre pergunto, é um trabalho que vai morrer alguém e que você precisa acabar hoje porque vai morrer alguém? Não, então dá para você parar no seu horário e fazer amanhã. E se tiver que ser mandado embora, mesmo você trabalhando 16 horas por dia, se a empresa está passando por um mau momento, você vai ser mandado embora de qualquer forma. Então, faça o seu melhor, da melhor forma possível, dentro do seu horário. E, assim, quanto mais descansado você tiver, quanto melhor você tiver uma vida fora do horário de trabalho, mais você vai render, melhor você vai estar. Porque quando você está cansado, aquilo que você fazia em 20 minutos, você começa a precisar de 30, de 40, de 50, daí vira aquela coisa de uma bola de neve.
vai rodando, 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 e daí você começa a fazer em 3 horas aquilo que você fazia em 20 minutos. Doutora, e se você tem um paciente que está passando por isso, a empresa está cobrando demais, está colocando muita pressão, e ela começa a dar indícios que já está com burnout ou que vai desencadear. O que você aconselha? Que essa pessoa fique na empresa, ou que ela saia da empresa, ou que ela tente se adaptar àquele momento, sabe? Assim, depende muito caso a caso. Sim. Não dá para assim, virar e decidir pela pessoa. Mas, normalmente, o ideal é que ela comece a procurar, enquanto ela está bem, que ela está confiante nela mesma, procurar emprego em um outro lugar, que ela veja que é assim... Hoje tem aquele Glassdoor que você vê, que eu achei muito legal quando começou, que são os próprios funcionários avaliando as empresas. E você escolhe que lugar que você pode ir. E você começa a procurar, porque, assim, sendo bem honesta, é muito mais fácil você procurar emprego estando empregado do que desempregado. E a gente sabe que não dá para você ficar desempregado, você ter uma crise, sabe, e ficar desesperado. Não quero mais ficar aqui. Então, antes de chegar nesse desespero, você começa a procurar um emprego, porque é muito mais fácil, e aí você sai já tendo estabilidade. Ou guardando dinheiro, fazendo uma poupancinha, tendo um dinheiro, um saving ali, que você tem essa segurança. Porque se você já está com toda essa pressão, você pedir a demissão e sair, você vai ficar sentindo pior. E agora, a partir do momento que virou uma doença mesmo, o problema está muito grande, aí tem que passar para um psiquiatra, ela pode ser afastada do trabalho, e aí ela vai ver a parte legal da estabilidade, porque foi uma doença causada pelo trabalho. Então, inclusive, isso eu não tenho certeza, mas eu acredito que ela deva ter estabilidade por ser uma doença causada pelo trabalho. Então, ela tem direito a ficar afastada pelo INSS se passar dos 15 dias, e aí precisa ver, porque essa parte agora eu já esqueci, e eu não sei se ela tem estabilidade da empresa ou não. Então, ela primeiro, se ela já está na fase que ela não aguenta mais, primeiro procura um psiquiatra, vê se ele vai afastá-la do trabalho e busca o tratamento. Mas se ela está no processo que está começando e ela ainda tem condições de participar de uma entrevista, de procurar emprego, primeiro arranja um outro emprego legal e aí pede demissão. Não faz nada assim... acordei, eu vou pedir a explosão. Vou pedir demissão, não aguento mais, porque vai ser pior. Porque daí ela fica preocupada, porque daí a autoestima dela cai, Sim. Ela começa a demorar para arranjar emprego, daí, de novo, é uma situação que vira uma bola de neve. Então, primeiro conversa com alguém para você abaixar tudo aquilo que você está sentindo, para você tomar uma decisão do que você vai fazer. Isso vale também, assim, as pessoas... Por isso que é bom porque tem muito preconceito, a gente até conversou sobre isso, né, de procurar um psicólogo. As pessoas falam, psicólogo eu não quero, não é para mim, eu estou bem, estou ótimo. Mas é bom buscar uma ajuda profissional, por quê? Porque a pessoa está preparada para encarar esses desafios, né? Como lidar com essas situações de pressão e tudo mais, né? Porque ela consegue parar, alguém que está te vendo de fora e consegue ver a situação em que você está envolvida, sem a emoção que você está sentindo. Então, o psicólogo consegue te olhar sem estar com a mesma emoção que você está e falar, vamos olhar aqui, vamos olhar por esse outro ponto. E se você pensar dessa outra forma, e vai te dando várias formas de ver a mesma situação, e te dá opções, não é que te dá, vai te fazendo ver outras opções que você tem, e não só aquela que você está querendo, que você pensa que às vezes, quando a gente está numa situação muito complicada, a gente acha que só tem uma solução. Às vezes, a gente acha que não tem nenhuma. Então, quando você vai para o psicólogo, vai abrindo a sua cabeça, ele vai dar o remédio e vai falar, olha, você precisa fazer uma dieta legal. Se eu não fizer a dieta, não vai adiantar nada. Sim. E também, doutora, eu falei dos remédios porque em um momento você falou que aí o profissional indica um ansiolítico, né? E o que você acha sobre isso? É melhor a pessoa tomar uma medicação ou ela fazer exatamente isso? Buscar ajuda, como você falou, para fazer atividades. A gente vê que a pandemia trouxe um novo modelo de trabalho, né? Talvez a gente vá ficar adaptados a isso. Você acha importante a empresa voltar para o presencial pós-pandemia
trazer atividades, acompanhamento psicológico, tudo isso? Você acha que isso muda o comportamento? Eu acho que é legal um sistema híbrido. Eu acho que eu vejo muitas empresas fazendo um sistema híbrido. Eu acho que funciona legal, até para a pessoa que ela conseguisse encontrar com a empresa e ter aquela sensação de pertencimento. Sei lá, 2 vezes por mês, uma vez. Ver como que funciona com cada funcionário, com cada pessoa. Porque tem gente que prefere não ir, e tem gente que você vê, às vezes o pessoal mais jovem, que é solteiro, tal, gosta de ir para a empresa, porque tem aquela coisa do happy hour, que sai, que não sei o quê. Conversa, olho a olho. Tem aqueles que têm filhos pequenos, que trouxe uma vantagem muito legal, porque assim, é uma geração, os pequenininhos estão tendo uma oportunidade super boa de conviver com os pais de novo, de não ficar mais o dia inteiro na escola. Eles têm meio período na escola e meio período com os pais, então está sendo legal. Então, eu acho que assim, o sistema híbrido, que você vai 1, 2 vezes por semana, ou pelo menos de 15 em 15 dias, 2 vezes por semana, eu acho que é legal, é pensar uma empresa diferente, porque está sendo bom para os filhos terem esse contato com os pais e para os pais também. E para o pessoal que não tem filhos, é legal eles terem continuar com essa oportunidade de socialização, de conhecer pessoas novas. De conhecer pessoas novas, de você ir paquerar mesmo no trabalho, porque a gente sabe que um monte de relacionamento, de casamentos aconteceram no ambiente de trabalho. E isso faz falta, de você ter esse grupo de amigos se arrumar, que a gente né, fazia, se arrumar, você ser bonita para ir trabalhar. Quantas pessoas não compram roupas e falam, onde é que eu vou usar essa roupa? Não, mas para mim também, assim, agora eu fiquei, acho que 5% dos meus pacientes são presenciais. Eu sempre ia super bonita, maquiada, de salto, não sei o quê. Agora eu vou atender, às vezes eu falo, nossa, coisa feia, né? Não, eu prometo que a semana que vem eu vou estar bonitinha, eu vou voltar a atender maquiada, porque às vezes eu tenho é todo mundo online, eu tô de rabinho de cavalo, aí quando eu vou atender eu desço de pantalona, tênis, uma camisa. Ou então de pijama por baixo, né? Não, mas assim, não, de pijama eu atendo. Mas quando eu vou atender presencial, daí eu desço assim, de tênis, com uma roupa mais esporte, sem maquiagem. Daí eu falo, não, vocês merecem mais. Vocês merecem mais. Eu prometo que esse ano eu voltei a atender. Daí eu dou assim, igual hoje, uma maquiagenzinha mais leve. Mas quando eu atendia no consultório, pô, era bonitona. E de salto, tá? Eu falei, não, eles merecem que eu esteja mais bonita. Vou voltar, assim, daí esse ano eu voltei a atender bonitinha. Porque eu falei, pô, tô muito avacalhada, desse jeito não dá. E, doutora, a síndrome de burnout, né, ela já é considerada pela OMS uma doença de afastamento, né, como a gente falou aqui, mencionou. O que você tem para falar para pessoas que já estão sentindo um desconforto, ainda não está naquela fase de explodir, né? Mas está sentindo que precisa fazer algo por ela, sabe? Primeira coisa, diminui seu ritmo, confie em você e procura ajuda. Procura terapia. Esporte é uma coisa que ajuda muito, mas assim, a primeira coisa é diminuir o seu ritmo. Se você está trabalhando muito, mais do que 10 horas, diminui. No máximo, 10 horas, mas não são 10 horas todos os dias. O ideal é você trabalhar às 8 horas para aquilo que você foi contratado. 8 horas e 45 minutos, dependendo das empresas, você foi contratado para aquilo. Então, o excesso é por alguma coisa muito especial que saiu da rotina de trabalho. Então, a gente não pode fazer a exceção, o padrão. Então, hoje tem alguma coisa que saiu, que vem um projeto novo, alguma coisa, então é essa semana, é hoje que eu preciso ficar mais tarde, e não todos os dias. É hoje que eu fico sem almoçar porque eu preciso trabalhar mais para entregar alguma coisa nova, e não todos os dias. Então, é importante isso de entender o que é urgente, porque a gente criou a política do super urgente. E quando estava mesmo no presencial, e algumas pessoas que já voltaram para o presencial, a vergonha de sair, assim, o horário de trabalho acaba às 6, quando dá 7h30, as pessoas têm vergonha de ir embora, têm vergonha de desligar o computador. Que fala assim, nossa, mas são 7h30, eu vou desligar agora o computador, eu vou ser a primeira. Eu peguei um pouquinho disso no finalzinho que eu estava saindo, eu falei,
nossa, coisa feia. Ele falou, não, é o seu horário de trabalho, vai embora. Eu falava para a minha equipe, porque eu sempre odiei acordar cedo, odeio acordar cedo. Então, assim, eu chegava no trabalho 9, 9h30, só que tinha um pessoal que chegava às 7, e eles tinham que ir embora às 4h30, 5 horas. E eu chegava umas 9h30, 10 horas, e ficava até às 8, 8h30, porque era o horário, eu chegava tarde e ia embora tarde, tudo bem. E eu virava para o pessoal e falei, meu, vaza, pode ir embora. Eu cheguei às 9h30, 10 horas, eu vou ficar até tarde porque eu estou fazendo meu horário. O horário de vocês é 4h30, meu. Vocês chegaram aqui às 7 da manhã, eu estava dormindo quando vocês chegaram. Vai, é o horário de vocês, pode ir embora. Não é ficar comigo porque eu sou a diretora e vocês têm que ficar comigo. Eu faço o meu horário e vocês fazem o de vocês, pode ir embora. Porque eu vi que as pessoas ficavam em pânico. Como que eles iam embora se eu estava lá? Eu falava, não, pode ir embora. Vai. E eu vejo que as pessoas têm pânico, é verdadeiro pânico de desligar, mesmo estando em casa, de desligar o computador e sair. E as pessoas, assim, são mal acostumadas de começar a mandar e-mail, mandar WhatsApp às 9, 10 horas da noite e ficar esperando o funcionário responder. Então, eu falo, eu funciono melhor à noite, mas esse é o meu biorritmo. E, assim, não é justo eu cobrar isso de um funcionário que ele começou a trabalhar às 7 horas da manhã e eu queria que ele me responda e-mail às 10. Então, gestores, se tiver gestores, gerentes, diretores, VPs, CFOs, CEOs, vamos prestar atenção nisso, porque são essas pessoas que eles têm a liberdade de chegar mais cedo, às vezes faz um almoço mais prolongado. Vamos olhar para a equipe de vocês e saber que tem gente entrando às 7, enquanto vocês estão entrando às 10, às 11. Então, você trabalha das 11 às 11, tudo bem, mas teve gente que entrou às 7 e você está cobrando que eles trabalhem até às 11 com vocês. Então, sabe, dá uma olhadinha com carinho para a equipe. Sim. Senão você vai matar todo mundo de burnout, não vai ter mais equipe para trabalhar com vocês. E vocês também podem ter burnout. Exatamente. Doutora, tem mais algum ponto que você gostaria de levantar sobre essa doença? Eu acho que o importante é, assim, não ter vergonha de pedir ajuda. Não ter vergonha de, sabe, de procurar terapia, de ir para um psicólogo. De novo, não é louco que procura terapia. Louco não procura terapia. Ele acha que está tudo bem com ele. Então, são as pessoas que não estão bem e que procuram terapia. E, assim, quando você perceber, acho que os primeiros sinais que a gente percebe que não está legal é sono, alimentação e você do burnout é o cansaço. Você fica deitado na cama sem vontade de fazer absolutamente nada. Sua cabeça pensa e você não consegue ter vontade de fazer nada. Então você fala toda semana, você fala, semana sábado que vem eu vou fazer alguma coisa. Daí quando chega sábado você não faz nada, nem vê televisão. Você fica assim, normalmente o sintoma agora do burnout é você ficar com o celular e ficar olhando para o nada. Aquele olhar para a tela, passando assim para o nada. Você não dorme e não faz nada. E eu comer muito ou comer muito pouco. Doutora, e se o profissional descobre essa doença e a empresa ela não faz nada pelo profissional, só coloca na mão dele assim, ó, você sai ou você fica assim do jeito que tá, porque a gente não vai fazer nada. O que você recomenda a esse profissional? Ele precisa daí procurar, porque uma outra coisa, o psicólogo ele pode dar atestado sim de trabalho de afastamento. Aí ele vai precisar, a única coisa, para ele ser afastado pelo INSS, ele precisa passar pelo psiquiatra, que daí ele vai ser afastado pelo INSS o tempo que ele precisar para ele se recuperar. E aí que eu falei, ele precisa verificar que agora, como foi reconhecido como doença, se ele vai ter uma estabilidade ou não, porque ele precisa pensar nele. Então, assim, a partir do momento que a empresa colocou na mão dele, faz o que você quiser, o que ele quer é se recuperar e ficar bem, sarar dessa doença, porque é uma doença. Então, ele precisa ficar bem, é como se ele tivesse quebrado uma perna. É uma doença, a gente tem muito preconceito, a pessoa tem que estar muito fortalecida, por isso que eu falo que a terapia é muito forte, é muito importante, porque ele vai ouvir coisas como é frescura,
está pegando atestado porque não está a fim de trabalhar, porque quer garantir o emprego e ficar na boa, sem Ou então fazer vai nada. dentro de casa, tá tudo bem com você, levanta dessa cama e vai trabalhar. Exatamente, vai trabalhar, você não está a fim de nada. Então, ele tem que ter um lugar que ele se sinta muito fortalecido e acolhido. Essa é uma outra importância também da terapia, porque às vezes ele é bombardeado de tudo quanto é lado, as pessoas na empresa, os próprios colegas se afastam dele porque ele é visto como a ovelha negra, então melhor eu não ficar a perto pessoa explosiva. Não, eu não posso ficar perto da Juliane, porque se eu ficar perto dela, meu chefe vai começar a me olhar com um olhar torto, então eu começo a me afastar de você. Então, se for presencial, eu não te chamo para fazer mais nada. Você vai ficar lá isolada, eu não falo com você. Agora que tem aquela coisa de lugar que é liberado, cada um senta onde quiser, você fica naquela mesa gigante e ninguém senta do seu lado. Parece que você está com Covid, ninguém chega perto de você porque tem medo de demonstrar que eu sou sua amiga, e aí eu vou começar a sofrer sanções também e retaliações. Então, você fica isolado. Ninguém te chama para nada. Mesmo online, trabalhando no home office, você fica fora, a parte de qualquer coisa do que está acontecendo na empresa, ninguém te chama para mais nada. Então, você tem que estar se sentindo... Você já está enfraquecido, você está triste, você está mal e você não tem mais apoio de ninguém. Então, você precisa da terapia para você se sentir acolhido e começar a se sentir fortalecido e capaz. Sim. Principalmente capaz de saber que você consegue fazer outra coisa, que você pode entender que você consegue um emprego, né, e que a culpa, principalmente que a culpa é sua. Você não adoeceu porque você quis. Ninguém fica doente porque quer. A mesma coisa, não vou chegar aqui e cortar um dedo porque eu quero. A mesma coisa, não adoeço de uma doença mental porque eu quero. As coisas vão acontecendo por causa do meio que eu estou, no caso do burnout. É o meio que me leva a ficar doente. Sim. E, doutora, essa doença é devastadora, né? Porque você vê, ela destrói relacionamentos, porque se a pessoa está em casa, está super tensa, está causando essa explosão nela, ela vai explodir com alguém em casa. Aí, ou então você falou que ela come muito ou come pouco, ela vai emagrecer demais ou ela vai engordar demais. Então, é uma doença super, assim, tem que tomar um cuidado, né? Porque ela é causada pelo trabalho, mas ela pega todos os aspectos da sua vida. Ela pode destruir um casamento, ela te afasta de amigos, te afasta da família, a sua saúde física mesmo, que eu falei, ela pode engordar, pode emagrecer. Você começa a ter pressão alta, você começa, assim, ela pega todos, normalmente, como toda doença psicológica, toda doença mental, ela pega todos os aspectos da sua vida. Porque não dá como ser uma coisa só isolada. Ela vai pegando tudo. Conforme ela vai aumentando, ela vai cada vez mais pegando raio de ação no seu corpo todo e na sua vida toda. Então, por isso que quando você perceber que tem alguma coisa estranha, entender que está acontecendo alguma coisa e que você precisa de ajuda. Não acha que é frescura. Então, tem aquela coisa assim, depressão não é frescura? Burnout não é frescura. E você não está ficando louco achando que o seu chefe está pegando no seu pé. Doutor, e para finalizar, o que você diria para o pessoal que está assistindo a gente? Qual o conselho que você daria para essa pessoa que está num trabalho tóxico, que está vivendo essa pressão, que quer mudar de vida, ou ela vai empreender, ou ela vai fazer qualquer outra coisa? O que você diria para essa pessoa? Se planeje, foi o que eu falei, não toma nenhuma atitude precipitada. Primeiro se planeje, pensa o que você quer fazer direitinho, pesquisa o mercado, se planeje e depois você toma iniciativa. Porque senão agora você tem um problema. Se você tomar atitude precipitada, você vai ficar com 2. Então, vai com calma. Eu sei que é difícil. Tem hora que você chega, você tem vontade de mandar todo chutar mundo, a mesa. Você fala, não quero mais. Calma. Por isso que eu falei assim, calma, planeja. Respira. O que você quer, respira. Pensa direitinho o que você quer, vai conversar com outra pessoa, vê as possibilidades. Eu sempre brinco, às vezes eu falo com a pessoa, falo assim, faz um brainstorm, pega um papel do tamanho dessa mesa, senta e vai escrevendo tudo que você gosta de fazer, mesmo que você não tenha assim, dom nenhum. Para mim, o meu pior dom é cantar. Não sei cantar, seria uma péssima. É o meu sonho, mas seria péssima. Mas assim, eu posso colocar cantora. Daí eu falo, vou fazer aula de canto. Daí eu me planejo, vou ver, eu vou avaliar para ver quanto tempo eu preciso aprender a fazer de aula de canto para eu cantar. E aí eu vou vendo o que eu preciso para eu ser cantora.
E aí, de repente, pode ser que a professora que eu vou fazer fala, não, você tem uma voz, até dá para você cantar. Vamos cantar num coral aí de igreja, que vão te aceitar por caridade. Porque... E aí vai que dá certo, entendeu? Tudo é possibilidade, mas eu primeiro preciso me planejar. Sim. Então, o primeiro plano, então eu vou querer ser cantora. Então, eu vou procurar uma professora, daí eu vou para a igreja, porque caridade eles vão me aceitar cantando lá. Vamos colocar cantando bem pouquinho, mas vão me aceitar. Então, assim, é planejar. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você planeje. E aí começa a guardar dinheiro. Não, por isso não dá para chegar e falar, né? chutar o pau da barraca. Chegar lá e falar, não quero mais, agora acabou. Bloquear toda a empresa. Bloquear sumo do abandono de emprego, não apareço mais lá. Por mais vontade que você tenha, só dá para fazer isso se você ganhar na Mega Sena. Sim. Se você não ganhar na Mega Sena, não faça isso, pelo amor de Deus. Respira fundo, procura um psicólogo, um psiquiatra. Exatamente, vai procurar ajuda. Depois, com planejamento e com calma, você vai poder fazer isso. E aí te dá um alívio tão grande. A hora que você estiver bem, você consegue chegar e falar, olha, não quero mais trabalhar aqui. Não, me dá um mês. Não, eu até pago. Eu pago a minha saída, eu pago o meu aviso prévio. É um alívio tão grande a hora que você faz isso. Mas com planejamento, você chega lá e fala, olha... Estou pagando meu aviso prévio. Não vou te liberar do aviso prévio. Não tem problema. Tenho boas notícias. Eu estou bem, saindo. eu estou indo para uma empresa tão legal, o meu negócio que eu abri está indo tão bem. Eu pago o aviso prévio. Pode ficar com o aviso prévio inteirinho para você. É muito bom, mas planejamento e a cabeça no lugar na hora que você está bem. Então, o principal é, cuida de você, se cura do burnout, aí você vai estar em condições psicológicas e emocionais para tomar uma dente. Ou faz mal para alguém que não merece. Faz mal, é muito difícil. A palavra lançada não volta, né? Não volta, é muito difícil. Doutora, para todos aí que estão passando por algum perrengue no trabalho, né? É isso, pode me contatar lá também. Não precisa ser só para consulta, eu respondo também. E, olha, calma, o perrengue passa. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. E aí, agora é só aguardar o próximo programa. Um abraço.